Salve a igreja na gloriosa paz, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos hoje do cuidado que nós temos de ter uns com os outros dentro da igreja e fora da igreja. 1 Coríntios 12, 13, 30, 12, 31. E para nossa introdução, pense por alguns momentos nos membros de sua igreja. Sem escrever nada, responda as seguintes perguntas. Primeira pergunta: qual a pessoa humana mais importante da igreja? Segunda pergunta: a igreja tem algum membro que, segundo você, apesar de não merecer exclusão, atrapalha pela presença e deixaria todos mais à vontade se fosse embora? Terceira pergunta: quem você crê que sua presença e participação são importantes para a igreja? Quarta pergunta: parece-lhe que o serviço que você faz deixa de ser reconhecido pela maioria dos membros? Quinta pergunta: sabe de algum membro que seja marginalizado pelos demais irmãos por não ter inteligência e talentoso, etc.? 6. Existe na igreja algum grupo ou pessoa que atrai toda a atenção e autoridade para si? Tendo respondido a estas perguntas, ver se você pode afirmar que toda sua igreja tem igual cuidado pelo bem-estar dos outros membros, bem como do interesse pelos seus ministérios. Se a sua igreja é semelhante a muitas outras, você terá de responder com pesar, não. Preocupado com isso é que Paulo escreveu o mandamento que iremos falar dele a seguir. Primeiro, o mandamento. Coríntios 12, 24b, 25, Paulo escreve: foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. É importante reconhecer que isto é um mandamento do Senhor, não é uma opção. Qual o contexto deste mandamento? Havia na igreja de Corinto, nós estamos olhando a igreja de Corinto, irmãos que empregavam seus dons para alimentar seu próprio orgulho e satisfação. Além disso, o grupo estava dando valor a um dom que nem de perto era o mais útil à igreja. O exercício desse dom estava produzindo inveja, orgulho espiritual e divisões partidárias. Você vai olhar para o capítulo 12 de Corinto, Paulo traz a lembrança dos coríntios o fato de que Deus colocou cada membro do corpo no lugar que ele próprio escolheu. 1 Coríntios 12, 18. O que é o Espírito Santo, e que o Espírito Santo dá os dons, distribuindo-os de acordo com a sua própria decisão e necessidade dentro e na condução do bom trabalho, do bom andamento da obra do Senhor. A cada membro foi indicado uma posição dentro do corpo, sendo cada membro importante para o funcionamento do mesmo. Nenhum membro poderia ser desnecessário. Qual a definição desse cuidar uns dos outros? Ter igual cuidado uns pelos outros é o mesmo que mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro, tendo por motivo o pleno reconhecimento e aceitação da posição e da função que esse membro recebeu de Deus para um ministério útil ao corpo de Cristo. 1 Coríntios 3, 4, 8. Um exemplo negativo. Viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Em muitas igrejas da atualidade ainda persiste o problema de cuidado desigual para com os membros. Quase sempre uma igreja terá certos membros que são humildes, que não têm grandes talentos humanos. Estes são muitas vezes meramente tolerados, ao passo que outros membros, por terem bons professores, bons músicos ou ricos e de muita influência na sociedade, são altamente honrados, dízimo muito alto dentro da igreja, pessoa que está sempre ali para ajudar financeiramente, então são valorizados, são honrados e são privilegiados dentro da maioria das igrejas. Outras distinções podem criar divisões entre jovens e velhos, entre analfabetos e instruídos.
entre brancos e negros, etc. Para tais situação é que existe o mandamento bíblico. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. 5 verdades básicas, tendo igual cuidado uns dos outros, é um mandamento que nos comunica, no mínimo, 5 verdades bíblicas e básicas. Primeiro, não deve haver arrogância ou orgulho da parte daqueles membros que tenham dons ou ministérios mais visíveis e extraordinários. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Todos, 1 Coríntios 12, 21, todos os membros são necessários e fazem parte de uma mesma engrenagem e um complementa o outro. É por isso que são úteis, por mais insignificante que pareça. É assim também na igreja do Senhor. Todos os membros, de igual modo, são úteis e necessários para a boa condução da obra do Senhor. Segunda verdade básica, não deve existir inveja ou ciúmes da parte daqueles membros cujos dons e ministérios sejam mais comuns e menos aparentes. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. 1 Coríntios 13, 4. Nós temos que aprender a vivermos arraigados dentro dessa máxima maior do amor de Deus, do amor cristão. Nós verdadeiramente precisamos reconhecer as verdades do Senhor sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida, sobre o nosso proceder, sobre o nosso andar, sobre estarmos realmente arraigados e plantados dentro desse amor poderoso. Terceira verdade, todo membro reconhecendo que o seu dom e o seu ministério são importantes para o bem-estar da igreja, deve exercê-lo de maneira diligente, com cuidado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe repartiu. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12, 7, 8. Quarta verdade básica. Se algum membro sofrer de alguma maneira física, espiritual, emocional ou financeiramente, os outros membros devem interessar-se pelo seu caso, de modo ativo e compassivo. Isto também significa que todos os membros realmente sofrerão pelo motivo do irmão estar temporariamente inapto para contribuir plenamente à vida do corpo. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12, 15. Quinta verdade e última. Se a um dos membros foi outorgada alguma honra especial, todos os demais deverão se alegrar juntamente com ele. Pelo motivo de que todos pertencem ao mesmo corpo e uns aos outros, o que significa que aquela honra é a honra de todos. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12, 26. Nós precisamos aprender essa máxima. Nós precisamos alegrar, chorar, estar junto, caminhar, abraçar, deixar de abraçar. É mandamento do Senhor, nós precisamos compreender o valor da função que Deus nos outorgou. Como ministro, como servos, como vaso, nas mãos do Senhor. Nós precisamos compreender o valor desse cuidado que nós devemos ser de uns para com os outros. E para concluir, quando todos da igreja são igualmente solícitos em favor dos outros membros, a unidade do corpo é preservada e aumenta. Esse comportamento apresenta ao mundo um testemunho harmonioso. Quanto mais aumentar dentro da igreja o amor, mais o mundo ao redor poderá reconhecer os evangélicos como sendo verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para essa máxima, porque nós somos modelo, nós somos luz, as pessoas estão olhando para nós, o nosso testemunho vai falar com vidas, o nosso testemunho vai ter condição de mudar situações e corações. Nós precisamos compreender o valor dessa missão. Eu gostaria que você estivesse realmente compreendendo, meu amado, que sozinho você não vai para lugar nenhum. Nós somos necessários uns aos outros, por isso que nós temos que ter cuidado uns dos outros. Quando você está numa melhor condição, ajuda aquele que não tem condição. Quando você tem condição de ser útil, seja útil.
Seja útil, use aquilo que Deus te deu, o teu talento, para abençoar a vida de outras pessoas, de outros irmãos. Isso agrada o coração de Deus, isso vai fazer de você uma pessoa melhor. Por isso nós queremos te agradecer nessa tarde maravilhosa por tudo. Esteja realmente preocupado em cuidar uns dos outros. Isso é necessário para a nossa caminhada, para a nossa jornada cristã. Isso é